Encontrando o nosso lugar. Este é o tema aqui do devocional de hoje. Estamos voltando aqui a postar novamente o devocional. Ontem, por um motivo de saúde, não foi possível nós colocarmos, mas é algo que já foi superado. Estamos bem, graças a Deus, e retornando assim então com os nossos trabalhos com este tema hoje, encontrando o nosso lugar. Para isso, nós vamos olhar o que Paulo deixou para nós em sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 e 25. A Escritura Sagrada diz assim para nós: pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Na mensagem Por que não somos uma denominação, pregada no dia 27 de setembro de 1958, no parágrafo 113 ali, um pouco depois do início ali do parágrafo, ele fez uma declaração e disse: sabe de uma coisa? Moisés olhava para os filhos de Israel e ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. Isto ele veio dizendo aqui porque ele sofreu muito nos seus dias ali como pregador, por se relacionar com os pentecostais. As pessoas odiavam os pentecostais, chamavam eles de toda classe de nomes e de um apelido que tinha ali naqueles dias, que era para desprezá-los, humilhar, era algo depreciativo, quando eles chamavam eles de santos roladores. Então este era o nome. Ele diz: olha, você vive misturado com estes santos roladores. E ele lembrou disso e citou aqui o caso de Moisés e disse: sabe de uma coisa? Moisés olhava para os filhos de Israel, ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. Faraó olhava para eles como um bando de amassadores de barro. Porém Moisés olhava para eles como os escolhidos de Deus. Veja, vamos olhar para o lado de Moisés agora. Vamos ver que visão teve Moisés aqui, que discernimento teve Moisés. Como que dentro de um mesmo cenário, de um mesmo quadro, olhando de uma mesma janela, pôde haver duas visões tão diferentes. Uma olhava para aquele povo e dizia: são escravos, nada mais do que isso, não tem valor nenhum, a vida deles não é nada importante. O outro olhava e via ali um povo escolhido. Via ali uma linhagem, via ali uma história, via ali um povo do qual ele se alegrava com aquele povo. Olha que coisa que chamava a atenção dele de alguma forma, aquele povo. E a Escritura narra bem isso para nós. Se você olhar lá no começo da sua Bíblia e começar a ver ali do livro de Êxodo para frente, você vai encontrar este menino crescendo ali, este menino subindo, fugindo para o deserto, ele voltando com uma comissão, toda a história de Moisés ali, narrada para você, para mim, para nós aqui no livro de Êxodo e a sequência ali dos livros seguintes. Mas Paulo descreveu isto aqui para nós, como nós lemos: ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele fez uma escolha, ele abriu mão, ele não conseguia olhar daquela janela e considerar e tratar aquelas pessoas como escravos, como alguém menor do que ele, como alguém inferior a ele. Aí o irmão Branham veio e diz: ele sabia que eles tinham a promessa. Por quê? Porque ele sabia disso através da palavra. Quando ele foi colocado no trono para ser faraó, com todo mundo aos seus pés, assentava-se lá, derramava-se vinho na sua boca, com lindas mulheres para abaná-lo, como um imperador, ou o ditador, ou o rei do mundo. O jovem Moisés, aos 40 anos, tinha tudo isso em sua mão. Podia continuar dentro do Egito, sua vida estava feita, como é o nosso ditado aqui no país, né, popular. Ora, tudo estava resolvido para ele. Ele não precisaria se preocupar com mais nada. Talvez ali num simples bater de palma ali, alguém entraria, diria: o que o grande Moisés quer? Ah, eu quero uvas. Alguém traria belas mulheres vestidas, fariam carinhos em seu cabelo ou algo do tipo. Era a vida que qualquer um sonharia ter, é o que ele tinha ali dentro. Mas ele não conseguia, da sua posição,
olhar para fora e a ver ali aquele povo que ele sabia também que era o seu povo. Ora, como pode você ficar distante? Você pode, o irmão Brana deu exemplos aí, variados exemplos, e um deles foi o da águia, né? Daquela águia que foi criada junto com galinhas ali no quintal, e ela olhava para aquelas galinhas todas alegres porque acharam uma minhoca no meio daquela terra e comiam aquela minhoca e aquela águia ficava olhando e aquilo era estranho demais para ela. Muito esquisito aquilo, mas não tinha outro lugar, não tinha uma outra coisa. De repente ela escutou o barulho, o chamado de uma mãe águia passando, procurando justamente por um filhote. E quando ela ouviu aquilo, ouviu aquele chamado daquela mãe águia, todo aquele companheirismo que ela tinha ali dentro pareceu no mesmo instante acabar. Ora, algo muito maior agora estava lhe chamando. Algo que soou familiar para ela. E eu penso que isso é o que Moisés via, olhava para lá, para toda a riqueza, para toda a grandeza que o Império Egípcio lhe oferecia, mas ainda assim ele se sentia atraído por aquele povo escravo, atraído pela promessa que habitava com aquele povo, pelo Deus que cuidava daquele povo. Ora, ele foi encontrando ali o seu lugar. Será que não está na hora também de começarmos a observar que o que está aqui ao nosso redor neste mundo, este companheirismo, estas amizades, naturais que temos aqui, por mais que proporcione risos a você, momentos felizes a você, você já percebeu que há algo maior do que isso? As pessoas vivem aqui para agradar as pessoas daqui de baixo. Mas você já experimentou conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo? E você experimentou conhecer o Deus dos céus? Ora, o dia que você conhecer Ele pela palavra, o dia que você tiver uma experiência com Deus, você também encontrará o seu lugar. Você que se sente abatido, triste, olha, não tem lugar para mim neste mundo, eu me sinto excluído, eu estou quase que à beira de uma depressão, eu não quero sair de casa para nada, eu quero ficar aqui quietinho. Talvez você está decepcionado com tudo aqui de baixo, porque este lugar não é para você. Você pertence a Deus. E quando você for às Escrituras, Deus dará um sentido à sua vida. Ora, Ele quer salvar você de você mesmo, das suas falsas escolhas, das suas escolhas erradas. Chegou um momento para Moisés que ele foi se encontrando ali. Foi encontrando o seu próprio lugar, disse: "Ei, este aqui é o meu lugar." É deixar tudo isto e viver com os poucos desprezados do Senhor. Parece estranho isso, parece esquisito isso, mas é o que estava dentro do coração dele, é o que ele precisava fazer. Ele diz: o jovem Moisés aos 40 anos tinha tudo isso em suas mãos, enquanto olhava para aquele bando de amassadores de barro, mas ele sabia que ele era um deles. Alguma coisa os ligava. Talvez você esteja relutando para afirmar na sua vida que o mundo não é o seu lugar. Você está aí fora, você tem amigos, você tem colegas, você tem parentes que estão sempre ao teu redor tentando injetar ânimo na sua vida, mas você sabe que falta alguma coisa. Sabe que há uma necessidade maior na sua vida. Que enquanto você não tiver coragem de bater, no seu peito e sacudir a poeira do pecado e dizer: olha, eu preciso encontrar o meu lugar. O meu lugar não é aqui neste mundo, o meu lugar não é aqui fazendo as coisas do mundo como todos o fazem, praticando coisas erradas, andando por lugares errados. O meu lugar aqui é aos pés do Salvador. O meu lugar aqui é na cruz do Calvário. Ora, quando você conseguir ir e entender tudo isso, as pressões que advêm sobre sua mente sairão de você. As dificuldades que você está enfrentando neste exato momento, elas irão embora, porque você entenderá que maior é o que peleja por você. Pode ser a pior das causas na justiça, pode ser o pior vizinho aí do teu lado, pode ser a família mais destroçada que você puder imaginar.
Mas se você compreender, encontrar o seu lugar, saber que Cristo está trabalhando com você, que Cristo está se unindo a você através da palavra e que Ele quer mudar a história da sua vida como Ele fez com Moisés. Ora, se Moisés continuasse ali, talvez um dia alcançaria o trono, talvez um dia teria seu nome na história, por algum povo ou outro lembraria dele. Sabe, seria uma história limitada a história dele, findaria ali no último fechar de olhos dele. Seria uma história limitada, mas ele compreendeu que ele fazia parte de algo maior. É isso que eu quero que você também compreenda, que você faz parte de algo muito maior do que este mundo aqui. Por isso, busque a Deus acima de todas as coisas. Abra o teu coração para Ele e diga: Senhor, eu quero encontrar também o meu lugar. Eu quero também fazer parte deste algo a mais que o pastor está falando. Eu quero fazer parte destes também filhos de Deus. Talvez o mundo olhe para os cristãos e diga: este povo é simples. São aí coitados nessa vida, são isto, são aquilo. Mas se você tem no teu coração a semente eleita de Deus, você verá que o teu lugar não é com os grandes desta sociedade. O teu lugar é com aqueles que amam, que servem a Deus acima de todas as coisas. Ora, haverá dificuldades no caminho, haverá mares vermelhos na tua vida, haverá águas amargas na tua vida, haverá fome, seca, escassez como Israel vivenciou. Tudo aquilo dali é um tipo da nossa jornada aqui. Mas diante de todos aqueles desafios, havia um Deus para cuidar daquele povo. Havia um Deus dirigindo a vida daquele povo. E se você compreender isto hoje, que o teu lugar não é lá fora, mas é na presença de Deus, você terá o mesmo Deus que acompanhou o povo no deserto, acompanhando a história da sua vida aqui agora. E eu vou dizer para você, há coisa melhor do que isso? Pode você imaginar algo mais gratificante do que isso? Mais animador do que isso? Saber que o Criador dos universos é com você? Ouve a tua oração, analisa as suas decisões, vê e guia os seus passos. Ora, este é o ponto mais alto que eu e você podemos chegar. O ponto mais alto que um verdadeiro cristão pode chegar é quando ele compreende que ele precisa estar aos pés da cruz, dependendo de Jesus na sua vida. Quando você compreender isto, portas se abrirão na sua vida e você crescerá no conhecimento e na graça bendita do Salvador. Amém? Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pois um dia nós encontramos o nosso lugar. Um dia, Senhor, estas verdades vieram até nós e nós recebemos isto em nosso coração. Talvez isto seja uma realidade para muitos que me ouvem nesse instante, Senhor. Pessoas queridas, pessoas amadas, que tinham suas vidas todas destroçadas pelo pecado, famílias em ruínas, casamentos em ruínas, Deus, tudo complicado em suas vidas, mas eles encontraram o seu lugar. Eles decidiram abrir mão do sofrimento do mundo para viver diante de uma atmosfera suavizante, consoladora, de uma atmosfera de cura, de libertação, aonde podemos até mesmo às vezes, pelas dificuldades da vida, entrar dentro de uma igreja cabisbaixo, triste, ir para aquele culto desanimado, mas sabemos que não voltaremos assim para as nossas casas. Sabemos que todas as vezes que vamos à sua presença, que chegamos ali, que abrimos nossa Bíblia, que cantamos com os demais, louvores sadios, sacros, oh Deus, algo acontece ali naquele lugar. Nós encontramos o nosso lugar, as tensões são equilibradas neste lugar. Pai bendito, os que nos ouvem nesse instante, que eles possam compreender isto também e buscar o Senhor em suas vidas e desejar o Senhor em suas vidas e correr para onde a tua palavra está sendo anunciada e ficar firme naquela posição. Pai, isso é o que nós pedimos
que Tu ajude essas pessoas, que o Senhor fortaleça, ó Pai, os passos de cada um, dando ânimo, dando força, dando graça. Pai, que seja um dia maravilhoso, um dia produtivo para aqueles que estão trabalhando em seus próprios negócios, seja um dia produtivo para aquele que está indo à empresa, ao trabalho ali no comércio, seja onde for, que as tuas mãos sejam abençoadas, que os teus pés sejam abençoados, que o seu dia seja uma bênção. Em nome de Jesus Cristo pedimos isso. Amém, Senhor. Amém.